Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Nesse vídeo de hoje, falarei um pouco a respeito do eixo central da biologia no terceiro ano, relacionado à vida, Terra e cosmos, suas tecnologias e suas linguagens. Meu nome é Rafael Neves e eu estarei orientando vocês no estudo da biologia referente ao ano de escolaridade do terceiro ano. Bom, a ecologia ela nos ensina que todas as partes que compõem um ecossistema, um ambiente, é organizado naquilo que nós chamamos de níveis de organização. Um átomo forma molécula, as moléculas, os compostos e assim sucessivamente. Ao conjunto de órgãos que desempenham funções semelhantes, nós temos a formação de um sistema. Todos os sistemas eles desempenham funções específicas, mas todos os sistemas estão em sinergismo, ou seja, trabalhando em funções correlatas para auxiliar o funcionamento de outros sistemas. Hoje, começo a apresentar para vocês alguns dos sistemas corporais e algumas das suas breves funções. Começo pelo sistema nervoso, que é o sistema que, por assim dizer, coordena a função de todos os demais sistemas. O nosso sistema nervoso ele é dividido em duas grandes partes. O sistema nervoso central, o SNC, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, SNP, pelo sistema nervoso somático e pelo sistema nervoso autônomo, seja ele o simpático, seja ele o parasimpático. O sistema nervoso periférico, ou SNP, é a parte do sistema nervoso que se encontra fora do sistema nervoso central, sendo este constituído pelas fibras nervosas, pelos gânglios nervosos e pelos órgãos terminais. A função consiste em conectar o sistema nervoso central com outras partes do corpo. É subdividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso periférico autônomo, simpático e parasimpático. E para ficar um pouco mais didático e mais fácil o entendimento, fica esse esquema apresentado nesta imagem. O sistema nervoso central, dividido em encéfalo e medula. O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico, sendo este último subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Da mesma forma, o sistema nervoso periférico, o SNP, ele é formado pelos nervos cranianos, que são 12 pares de nervos cranianos, e pelos nervos raquidianos, que estão em 31 pares e que emergem das nossas vértebras. Além disso, o sistema nervoso periférico é também formado pelas terminações nervosas. Assim, o tecido nervoso, ou seja, os nervos, os neurônios, conectam o sistema nervoso central a outras partes do corpo, dado pelo sistema nervoso periférico. Um desses sistemas que o cérebro coordena por impulsos nervosos, pelas sensações, pela dor, pelo frio, pelo calor, pela visão, pelo olfato, tato, paladar e agustação, é o tecido muscular. O tecido muscular, que está dentro de um sistema motor de locomoção, ele é formado pelas fibras musculares. E a característica desse tecido muscular, que é formado pelas fibras nervosas, ou seja, as células do sistema nervoso, são as células contráteis. São formados também por miofibrilas ou miofilamentos, que são filamentos de proteínas. A classificação do tecido muscular pode ser dividido em dois grandes universos, o estriado e o liso. No caso do estriado, temos o tecido estriado esquelético, que é um tecido de contração involuntária,
ou voluntária? Na verdade, sabemos que o sistema esquelético contrai de acordo com a nossa vontade. Ou seja, ao fazermos uma flexão de braço, é a nossa vontade que determina a contração desse músculo. No entanto, o tecido estriado esquelético ele tem uma contração vigorosa. O tecido muscular cardíaco, que também é um tecido estriado, está entre o tecido muscular mais forte do nosso corpo. Nesse sentido, o tecido muscular estriado cardíaco também, junto com o esquelético, apresenta uma contração vigorosa. Mas no caso do cardíaco, a sua contração não é voluntária. O tecido muscular liso, ele é chamado de liso por não apresentar estrias, como o tecido estriado, ele possui uma contração involuntária e pouco vigorosa. Esse é o músculo que nós encontramos nas nossas vísceras, ou seja, na nossa bexiga, no nosso intestino, ou seja, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e também o intestino grosso. Assim, o tecido muscular estriado esquelético, como dito anteriormente, ele apresenta contração rápida, vigorosa e voluntária. As suas células são formadas por células longas, cilíndricas, delgadas e multinucleadas, regenera-se parcialmente após a lesão e o citoplasma guarda muito glicogênio, armazena mioglobina, que é rico no aporte de oxigênio, e é preenchido por miofibrilas. O tecido muscular esquelético ele apresenta sua membrana plasmática, chamada de sarcolema, o citossol, sarcoplasma, o retículo endoplasmático liso, de retículo sarcoplasmático, as mitocôndrias, o sarcossoma. Reparem que para o tecido muscular, estas organelas ou essas estruturas celulares trocaram de nome, mas elas irão apresentar a mesma função. O músculo estriado cardíaco é uma contração involuntária, vigorosa e rítmica, como um passo, um ritmo. É por isso que pessoas que apresentam uma disfunção na contração do coração, no músculo do coração, faz uso de marca-passo. Suas células são ramificadas, uninucleadas, ele não se regenera e são presas pelos discos intercalares. O tecido muscular liso são células de contração lenta e involuntária. Suas células são longas e fusiformes, são uninucleadas, não há organização de estriações, por isso que ele é liso, e ele é encontrado nas nossas vísceras e também nos vasos sanguíneos. O que sustenta o nosso corpo e dá movimento, mas o auxílio ao movimento, porque quem nos movimenta são os músculos presos aos ossos, que, junto a esse sinergismo do sistema esquelético e ósseo, nos garante a capacidade de mobilização. O sistema ósseo, o tecido ósseo, é um conjunto de ossos e cartilagens que se interligam, formando esse nosso quebra-cabeça corporal. Os ossos, eles são estruturas muito resistentes, são numerosos, ao passo que nós temos cerca de 606 músculos, nós temos algo em torno de 206 ossos que vão gradativamente se fundindo ao longo da idade. Ao passo que uma adolescente ou indivíduo adulto, quando ele chega no máximo do seu crescimento e do seu desenvolvimento, se comparado a uma pessoa idosa, numa pessoa idosa, a gente não verá mais os sulcos ou as fissuras de ligação que outrora existiu entre os ossos. Ele também é um tecido vivo, porque ele está em constante reparação e regeneração. Ele é um tecido complexo e também um tecido dinâmico. E ele nos ajuda ao suporte que, junto com os músculos esqueléticos, nos ajudam a movimentar, nos protege, principalmente os órgãos do arco costal, presta, como dito, a assistência ao movimento, armazena e libera minerais como o cálcio e também
Os ossos longos, onde a epífise, ou seja, as extremidades do osso, é menor do que a diáfase, que é o corpo total do osso, produz as células sanguíneas. Muito obrigado.